O que que são, na verdade, esses dois ambientes que eu gostaria de falar com vocês hoje? O primeiro ambiente que nós vamos tratar aqui é o ambiente mais comum de utilização de um sistema com um banco de dados, e nesse caso aqui em específico, nós estamos falando do banco de dados SQL Server. Então, imagina lá que você tem uma aplicação, os usuários estão utilizando essa aplicação, e aí essa aplicação pode ser um aplicativo do celular, pode ser um site que acessa, né, um banco de dados. A gente pode estar falando também de um sistema que uma empresa utiliza, né? Digamos que você trabalha numa empresa e tem lá o setor de compras, o setor de vendas, e aí tem um sistema ao qual é feita a entrada dos produtos, a saída dos produtos e por aí vai. Então, qualquer sistema que acessa um banco de dados, nesse exemplo aqui, um banco de dados relacional, um banco de dados SQL Server. Então, esse aqui é o primeiro cenário deles e é o mais comum que a gente está acostumado. E aí, o que acontece? Os usuários nessa aplicação, ele começa a inserir dados nesse banco de dados e também a solicitar as leituras, né, desses dados que já foram inseridos previamente. Imagina lá uma tela de cadastro de clientes. O usuário ele vai no sistema, preenche lá a tela de cadastro de clientes e aí esses dados eles vão ser inseridos nesse banco de dados. Nós estamos chamando aqui de banco de dados oficial nesse exemplo. E quando esse mesmo usuário deseja consultar, por exemplo, o cadastro de um cliente, ele vai requisitar esses dados para o SQL, ele vai pedir esses dados ali para o sistema vai até o banco de dados e vai recuperar essas informações e exibir ali na tela para aquele usuário final. Esse primeiro cenário, nós chamamos ele de OLTP, que quer dizer, né, é uma sigla que quer dizer Online Transaction Processing. São informações transacionais. O que isso quer dizer? Que é o banco, um ambiente de banco onde você insere e lê dados o tempo todo. Insere dados, altera dados, exclui e lê dados daquele ambiente o tempo todo. Então lembra assim, sempre que a gente estiver falando de um ambiente com a sigla OLTP, nós estamos falando do sistema onde é inserido, alterado, excluído e lido dados, ok? Imagina você está lá na fila do mercado, está passando a compra ali no caixa, está entrando informação que está saindo do estoque aquele produto, ao mesmo tempo que quando bipa ali o produto está recuperando dados do banco para exibir na tela ali com o valor, a quantidade, enfim. Então, lembra, OLTP, banco de dados, ambiente de banco de dados, onde está recebendo transações, está recebendo a todo momento insert, update, delete e também o select, que é a leitura dos dados. Um segundo cenário, um segundo ambiente que existe é o que comumente você vê hoje nas redes sociais, né? Onde existe a implantação de projetos de BI, de análise de dados. Nesse caso aqui, eu estou usando o exemplo do Power BI, que é uma ferramenta da Microsoft utilizada para a criação de dashboards, de relatórios, de uma forma mais visual, mais intuitiva, mais atraente, digamos assim, visualmente, né, com aqueles dados. Claro, existe também um grande trabalho ali por trás para trazer dados com valor mesmo, né, que possibilitem as empresas e as pessoas a tomarem decisão nisso. Mas pensa que o que eu quero exemplificar aqui como aplicações de análise de dados pode ser qualquer aplicação de mercado, Power BI, Tableau, o Click, qualquer outra ferramenta que seja utilizada para montar dashboards e para fazer essa análise de dados. E nesse cenário aqui, nós temos uma situação um pouquinho diferente. Qual que é o ambiente ideal para você fazer esse tipo de trabalho, para fazer essas análises? Não é no banco de dados oficial. Nesse cenário, nós utilizamos geralmente um ambiente que é chamado de Data Warehouse, que nada mais é do que um repositório ali de dados. Esse Data Warehouse, ele pode inclusive ser um banco de dados SQL Server também, mas num outro servidor, num outro ambiente separado. Ele pode ser um ambiente de replicação do banco oficial, onde também vai ser feito num outro servidor, ou mais recente, né, pode até ser um pipeline de dados. Quando eu falo pipeline de dados, entra ali a utilização de recursos de data lake, recursos mais voltados à parte da nuvem, né, recursos de nuvem, digamos assim. Mas vamos nos ater aqui à parte do Data Warehouse para seguir o nosso exemplo.
Então, o correto para esse ambiente, onde você vai fazer uma análise de dados, é você ter esse que nós chamamos de Data Warehouse, que é um banco de dados ali, onde os dados vão estar disponíveis naquele banco em específico para você trabalhar a parte da análise de dados, usar as ferramentas aí que existem disponíveis de mercado para você fazer essa análise. E aí, esse segundo ambiente, ele é conhecido como OLAP, né? A sigla OLAP, que nada mais é do que Online Analytical Processing. Enquanto no OLTP nós temos um ambiente de processamento de dados transacionais, aqui nós temos um ambiente de processamento de dados analíticos, ou seja, é um ambiente específico para você trabalhar a parte da análise de dados. Recapitulando, OLTP é o banco onde o sistema insere e trafega informação ali o tempo todo, insere, altera, deleta e ler dados dele o tempo todo, é onde o usuário de fato se conecta. E o OLAP é o ambiente de análise de dados, é um ambiente onde ele é formado especificamente para você trabalhar essa parte de análise de dados, processar esses dados, tratar eles da forma que você precisa para extrair valor deles.